Tem alguma especial aí, Mira? Não, o homem eu ainda não consegui cantar. Eu canto sem tocar, mas cantar e tocar ainda não deu. Eu tenho que fazer todo um treinamento. Mas uma hora a gente... Quanta luz, é. Zé vai dar as boas-vindas? Ah, pois é. Tem alguém vindo a primeira vez hoje? Ih, tem muita gente. Sejam bem-vindos. Para dar as boas-vindas, a gente canta Sorriso. Meia quatro. Hoje a nossa casa está em festa. Este sorriso é pra você, irmão. Hoje a nossa casa está em festa. Também em festa está o nosso coração. Hoje a nossa casa está em festa, porque você está aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrindo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrindo. Quero ouvir. Aê! Hoje a nossa casa está em festa, porque vocês estão aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Também queremos ver você sorrindo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Também queremos ver vocês sorrindo. E um sorriso bem gostoso para os novos e para os antigos. Nosso cordial boa noite a todos. E como disse a música, sejamos todos bem-vindos à Casa do Caminho. A nossa casa está em festa, tá? E como está? Está sempre em festa. Hoje, um pouquinho mais, né? Olha como eu estou bem. Olha quanta sabedoria aqui do meu lado direito e do lado esquerdo. Olha. Eu como não sou bobo, né? Vou tentar absorver um pouquinho de cada lado, né? Para sair daqui um pouquinho melhor, né? Porque essa é a nossa finalidade, né? A gente não vem aqui perder tempo nem passear, né? A gente vem aqui aprender e se esforçar para colocar em prática, para melhorarmos, tá certo? Lembrando sempre que vamos desligar o celular, tá bom? Para que não nos atrapalhe. E aí dispensa comentários, mas é sempre gentil, né? Nós apresentarmos os nossos anfitriões da noite, a nossa famosa Miranda, Maria de Fátima, e o nosso Eduardo Araújo, ambos da Rádio Rio de Janeiro, e depois eles vão dizer a hora e o dia dos programas dele, que sabem melhor do que eu, tá certo? Depois eles vão fazer a devida divulgação. Nós só sabemos, podemos dizer, que é um prazer para todos nós, da Casa do Caminho, recebê-los aqui mais uma vez, depois de um longo tempo, né? Para o tão esperado Pinga Fogo, né? Não somos Chico Xavier nem nada, mas vamos fazer um pinga-fogozinho, né? Sejam bem-vindos. E para não perdermos tempo, o livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelli, do irmão José, que o nosso irmão Eduardo Araújo abriu a página, foi ele que escolheu, não fui eu, tá? E que tem como título Consentimento.
Frequentemente te queixas das influências perniciosas dos espíritos inferiores. Diz debaixo de terrível obsessão. Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso sentimento para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te o pensamento. Ausculta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Que Jesus nos abençoe. E agora vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Agraciados por esse momento salutar, em comunhão com a espiritualidade, aqui nos encontramos, renovados na senda do bem. Pois Jesus nos disse que onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, Ele aqui estaria. E somos felizes pela nossa integração com o Pai. E felizes também estamos pela presença de todos dos dois planos da vida e dos nossos irmãos Eduardo Araújo e Maria de Fátima Miranda, que sob as benesses do Cristo aqui estão, para que todos juntos possamos participar deste banquete de luz, amparados pelo Pai. E recebendo o abraço paternal do apóstolo do bem e da paz, e amigo dos humildes e dos enfermos, damos início a mais um encontro nesse ponto de luz, agraciados pela oportunidade do aprendizado. E graças a Deus. Passamos a palavra aos nossos irmãos. Nós vamos começar as perguntas, quer dizer, tentei selecionar, né? E aí fica a critério de vocês, tá? A gente faz a pergunta, quem quiser responder, se sentir à vontade, responda. E se o outro quiser fazer um comentário, também. Agora, não tem tantas perguntas, mas a gente vai tentar fazê-las. Todas, quem sabe, né? Dependendo das respostas. Ele me perguntou se tinha uma regra. Primeiramente, boa noite. Boa noite. A regra é a seguinte: perguntas difíceis, Maria de Fátima Miranda. Se eu não souber que Única regra. fica na hora do desdobramento. Bom, deixando a humildade de lado, mas como nós não estamos sozinhos, né? O que a gente souber, de alguma forma, vai vir aí sobre todos eles, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou tentar resumir, que às vezes as pessoas vão fazer uma pergunta, elas escrevem um texto, né? Então, bem sayonara. Existe ou não um grau? Uma pessoa, uma região povoada por espíritos infelizes. Então vamos nós, não vamos perder tempo. Hoje é até às 11, não é isso? Senão não dá. Você sabe que Maria de Fátima Miranda baixa o Espírito Santo 2 vezes. Vamos tentar ser sucintos. Essa é uma questão muito importante dentro da doutrina. Porque a gente, a maioria de nós, né, somos católicos, em geral, alguns evangélicos, e existe uma crença, né, que prepondera na maior parte da população brasileira, já que a nossa população é de forma majoritária ou católica ou protestante, evangélica. O som tá bom, gostei. Então, os nossos irmãos acreditam no céu e no inferno. E o Espiritismo? O Espiritismo tem inferno? Aí o pessoal fala umbral. O umbral seria o inferno espírita. Agora está dando eco aqui. Essa é a vibração da minha.
Jesus. Vamos lá. E aí fica essa questão que muitos espíritas acreditam que o umbral seria o inferno espírita. O que não é verdade. Primeiro que nós não acreditamos em inferno. Porque o inferno seria um lugar de penas eternas. E Deus, nós entendemos, ensinam os espíritos superiores, nós vemos lá no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, que Deus é a misericórdia. E se na própria oração do Pai Nosso, Jesus fala que nós temos que perdoar, por que Deus não iria nos perdoar? Ia nos condenar ao inferno? Quem de nós aqui merece o céu? Mas quem de nós também merece o inferno? Não seria justo. O que é o umbral, então? Do mesmo jeito que nós estamos aqui agora, numa casa espírita, tem muitos companheiros nossos que estão em outros lugares. E o que faz alguns estarem aqui e outros estarem em outros lugares, às vezes não muito adequados? Afinidade. Dependendo da vida que nós levarmos, vai ser a realidade que nós iremos encontrar após a morte. Isso é justo. Porque a doutrina nos ensina que não vai ser Deus quem vai nos punir. Não são os bons espíritos que vão nos punir. É a nossa própria consciência. Quando nós desencarnamos, nós estaremos com aqueles que são os nossos afins. E os afins se reúnem. Por isso que existe uma região como umbral. Porque são espíritos que estão numa mesma faixa vibratória, que desencarnam e se reúnem numa mesma faixa de vibração. Então nós criamos o nosso céu e nós criamos o nosso inferno. Por isso que a doutrina espírita é maravilhosa. E é por isso que muita gente não gosta. Porque é muito mais fácil você ser absolvido na hora da morte, ou você se batizar e alguém dizer para você: agora você está salvo pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho um ritual até bonito e respeitoso. Nós, espíritas, temos que ter um profundo respeito pelos nossos irmãos católicos, pelos nossos irmãos evangélicos, ou de qualquer crença. O que nós estamos aqui fazendo é diferenciar o que pensam os nossos irmãos e o que diz a doutrina espírita. Mas nós respeitamos toda e qualquer crença. Apenas eu entendo que não seria justo nós recebermos uma absolvição que nós não merecemos e nem recebermos uma santidade que também não merecemos. Enfim, uma condenação ou uma absolução. É de acordo com a nossa conduta. Temos que nos preocupar para onde vamos após a morte? Eu acho que sim. Temos que ficar atentos a isso. Porque nós sabemos que vamos desencarnar em algum momento. E nós seremos cobrados por aquilo que sabemos. Jesus já coloca isso no Evangelho. Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. E os Espíritos vêm informando a gente que a nossa situação enquanto espíritas é uma situação muito delicada. Justamente por esse ensinamento de Jesus. Se muito sabemos, se temos o conhecimento do Evangelho e não procuramos colocar em prática na nossa vida, Jesus falou, palavras dele, haverá prantos e ranger de dentes. Porque a lei de Jesus é de amor, mas também é de justiça. Após a morte, estaremos com aqueles com os quais nós nos afinizamos. Se pegamos a mentira, praticamos a mentira, se sentimos ódio, se não perdoamos, se fazemos o mal, quer em atos, quer em palavra, quer em pensamentos, após a morte, nós estaremos com aqueles que também assim procederam durante a vida. Acho que ficou claro, né? Miranda, quer complementar? Emmanuel tem uma mensagem no livro Mediunidade e Vida, Mediunidade e Luz, que ele diz assim: o espírito vive na mente e irradia. O que é um umbral? É um portal. Nenhum espírito entra na psicosfera da Terra ou sai, encarna ou desencarna sem passar pelo umbral. O detalhe é que a grande maioria de nós fica morando no umbral. E o umbral começa aqui.
A colônia Nosso Lar está no umbral, né? Então, nós não temos que ficar preocupados onde nós estaremos depois de desencarnados, mas como estaremos? Porque na treva tem missionário do Cristo. Nós temos aqueles companheiros que sonham desencarnar e irem para o nosso lar. Mas nas câmeras de retificação estão aqueles espíritos dementados, sobrecarregando, dando trabalho. Então, temos que pedir a Jesus consciência da parte que nos cabe nas tarefas diárias. Vamos observar. Existem 2 tipos de espíritos. Kardec elaborou a escala espírita, não é? Falando dos espíritos imperfeitos, dos bons espíritos e espíritos puros. Mas se formos trocar em miúdos, existem 2 classes de espíritos: os rebeldes e os dóceis à vontade do Senhor. Então, céu e inferno são questão de direção. O reino dos céus é dentro de nós. O inferno se estende até onde for nossa rebeldia. Quando Jesus é encontrado por Madalena após a crucificação, que ela confunde com o jardineiro e tenta tocar nele, ele fala: não me toques, porque ainda não subirá ao Pai. Ele estava nas trevas de Judas. Porque ao desencarnar, a primeira atitude do Cristo foi socorrer um amigo equivocado, que estava nas trevas por conta do suicídio, mas as trevas interiores. Então, na hora que Madalena conecta-se com ele e tenta tocar, ele: não me toques, porque naquele momento ele ainda estava em comunhão com Judas. E seria uma vibração muito dolorosa. É o que nós temos para falar do umbral. Seguindo. Só um detalhe: se alguém não entender ou não concordar, é só levantar o braço, tem direito à réplica. Claro que vai. Espírito superior tem perispírito? Quando nós vamos estudar Kardec, ele coloca simplesmente perispírito. Mas o nosso perispírito, se nós pegarmos um leque, aquele que nós usamos no calor, o perispírito é como se tivesse várias dimensões, camadas. Por quê? Olha, aqui na Terra, quando nós estamos aguardando a chegada de um bebê, não é, Nilcimar? Nós providenciamos um enxoval, para que o bebê não saia da maternidade peladinho pela rua. Claro que se não houver um enxoval de pronto, o hospital vai embrulhar num cobertorzinho próprio do hospital. Mas a mãe e os pais responsáveis se preocupam logo, no mínimo, com uma mantinha, um agasalho que seja. Não é? Lembramos de Moisés, a mãe dele teceu aquela mantinha para agasalhar. Olha, se os pais responsáveis aqui na Terra, quando estão gerando o filho, aguardando o nascimento, preparam algo para dar conforto e agasalho, Deus, quando cria, imediatamente Ele nos embala com alguma vestimenta, que fica imperceptível o nosso nível de maturidade atual. Mas, hoje, com o estudo da doutrina espírita, compreendemos o perispírito. Paulo já falava nas suas epístolas, muito bem inspirado, mas Kardec usa o nome perispírito porque é aquela vestimenta fluídica, e ele ainda fala do perisperma. E quando nós estamos dando aula para evangelização, pegamos a criança e levamos o feijãozinho preto, porque fica mais fácil. Pedimos para ele morder o feijão. O miolo do feijão é o espírito. A casquinha preta é o corpo físico. E a membrana entre o miolo e a casquinha é o perispírito. Falamos da pipa. A criança que está soltando a pipa é o espírito. O papelzinho no ar é o corpo físico. E o cordão que une um ao outro é o perispírito. Tudo bem. Agora, o que é que isso tem a ver? Espírito superior tem perispírito? Ninguém vive pelado. Nenhum espírito vive pelado no universo. E André Luiz vem aprofundar todo esse conhecimento quando nos fala do corpo mental. Então, o que acontece? Quando nós vamos evoluindo e não precisamos mais vestir corpos de carne, o nosso perispírito tem uma outra conotação diáfana. Quem leu o livro Cartas de uma Morta vai ver Dona Maria João de Deus descrevendo os espíritos noutros planetas. E os corpos são bem mais leves e sutis, são seres alados, alguns. Então, o que é que nós vamos depreender disso tudo? Conforme nós vamos evoluindo moralmente, a nossa túnica nupcial, que é o nosso perispírito, é por isso que para o banquete de bodas, as bodas do reino dos céus, só vai se fazer presente de forma justa quem estiver
com a vestimenta, a veste nupcial. E a veste nupcial é o perispírito. Como é que eu vou acessar os mundos felizes se eu não tenho elevação moral e o meu corpo ainda perispiritual está ligado à densidade de um corpo físico? Existem espíritos desencarnados que eles se confundem com encarnados, de tão denso que é o perispírito. Então, nós vamos evoluindo e conforme nós vamos evoluindo, a nossa necessidade de reencarnar em corpos densos vai sendo sanada. Logicamente, o perispírito vai ficando mais leve. Dr. Bezerra de Menezes, 50 anos depois de desencarnado, foi convidado por Maria de Nazaré para ascender uma esfera mais alta. De repente, um outro orbe. E ele pede, através de Celina, que seja permitido permanecer mais tempo na Terra enquanto houver lágrimas e sofrimento. Será que por que Dr. Bezerra pediu isso? Porque, olha, Jesus está desencarnado e ele continua entre nós. Mas me diga, qual é o médico que fica psicografando e psicofonando Jesus a qualquer hora? Até existem aqueles fiéis servos do Senhor que são inspirados por ele. Né? Mas vamos observar. Quando o Dr. Bezerra pediu permissão para continuar ligado à Terra, foi para não perder o perispírito próprio da Terra. Porque, do contrário, seriam raros os médios que teriam condições de psicofonar, psicografar, por falta da conexão fluídica. Nós vamos comprovar isso quando vamos ver a Joana de Ângeles falando da Teresa d'Ávila e Antônio de Pádua, que para se comunicarem através do Divaldo, Joana precisou ser médium, porque Divaldo não tinha sintonia perispiritual nem com Teresa d'Ávila, nem com Antônio de Pádua. Então, espírito superior perde o perispírito? Não. Quando nós vamos estudar a obra do André Luiz, tem o Asclépio. Agora, o espírito superior não plasma mais no perispírito as funções próprias de excreção e de gestão da Terra. Então, o aparelho genital, ele já não plasma mais porque ele não está mais vinculado a essas sensações do sexo ligado às forças genésicas. E o aparelho digestivo, porque ele não se alimenta com alimentação densa. Conforme ele vai ascendendo, vai ficando cada vez mais leve. Jesus tem perispírito, não como nós compreendemos, mas ele nunca perdeu o corpo mental, porque foi com o corpo mental dele que ele plasmou um perispírito com a matéria quintessenciada da Terra para se vincular a um corpo entre nós. Falou e disse Maria de Fátima Miranda. Vamos lá, vamos recorrer aqui a Allan Kardec para corroborar o que a Miranda já explicou. O pessoal que está no Facebook está dizendo que não consegue colocar na vertical, né? Mas é por causa da posição da câmera. Então, contentem-se de assistir na horizontal, né? E rezem para o sinal não cair. Vamos nós. No Livro dos Espíritos, questão 186, Allan Kardec perguntou o seguinte: haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito, que é esse corpo espiritual que a Miranda estava explicando. Muita gente às vezes fala em perispírito como se todo mundo soubesse o que é perispírito. Esse nome esquisito. Mas pode ter companheiros aqui que estão pela primeira vez aqui ouvindo falar de espiritismo e não tem a menor ideia do que é perispírito. O perispírito é o corpo espiritual. Quando nós vemos alguém desencarnado, né, quem tem evidência, o que relata? Que viu a pessoa exatamente como ela era quando estava no corpo físico. Inclusive com as vestimentas, com óculos, né? Se o José aparecer desencarnado, vai aparecer com óculos. Mas se ele foi enterrado sem óculos, onde é que ele buscou o óculos? Então, é através desse corpo espiritual que o espírito consegue se apresentar exatamente como ele era quando encarnado. Os orientais chamam de corpo astral. É o envoltório do espírito. E aí, Allan Kardec perguntou aqui se no mundo superior, né, se haverá mundos em que a gente deixe de ter esse perispírito, esse corpo espiritual. E a resposta dos espíritos superiores foi a seguinte: haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Resposta: sim. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então, como disse a Miranda, de acordo com essa resposta, até Jesus teria
um corpo espiritual, mas para nós é como se nem existisse, porque ele é tão etéreo que nós não temos como analisar, apreciar. E a Miranda citou também, do Obreiros da Vida Eterna, o Asclepios. Isso gera uma certa confusão no meio espírita, porque no livro Libertação, o espírito André Luiz e o instrutor Gúbio falam de perder o perispírito. Mas eles ali não estão falando exatamente o que está dito aqui. Eles estão falando perder o perispírito no sentido da forma. É aquele espírito que não consegue mais se apresentar após a morte como um ser humano. Isso seria uma perda da forma perispiritual. Perder o perispírito neste sentido. E não contrariando o que os espíritos colocam aqui em relação a que o espírito sempre estará com o seu perispírito. Ainda que seja tão etéreo a ponto de que para nós é como se não existisse. Algumas pessoas utilizam isso para tentar criar uma divergência entre a obra de Chico Xavier e a obra de Allan Kardec, o que não é verdade. Repito, quando André Luiz fala em perder o perispírito, ele fala em perder a forma perispiritual. Correto, Maria de Fátima? A forma perispiritual humana. Isso. Não é? E lembramos que no livro Voltei, quando o irmão Jacó vai psicografar através de Chico, ele narra sobre o Bittencourt Sampaio, que é um companheiro espírita desencarnado, e ele percebe a aproximação de uma estrela. E aquela estrela, quando vai se aproximando, toma a forma do Bittencourt Sampaio. Então, nós vamos observando essa plasticidade do perispírito, de acordo com as emoções do espírito que vai se manifestar. Chega num ponto tal que o perispírito se confunde com o próprio espírito em essência, porque se o corpo fluídico se ilumina, vai se fundir com o espírito que é a luz. Sigamos. Qual a visão do espiritismo da pessoa que encarna com autismo? Eu vou deixar o terapeuta falar. Hoje em dia, já fiz uma palestra aqui sobre isso, não sei se vocês se lembram. Eu fico muito preocupado com os nossos especialistas, tanto da área da psicologia quanto da psiquiatria, que têm enquadrado muitas crianças como autistas. Eu acho que muitos desses diagnósticos são precipitados. Por quê? A gente sabe que tem muitas crianças que estão encarnando no planeta, que estão encarnando no planeta Terra pela primeira vez. Porque elas vêm de mundos superiores. Vêm numa tarefa missionária. E mesmo aquelas que não são exatamente missionários, mas são espíritos mais adiantados intelectualmente, ainda que tenham alguns conflitos, mas que eles, de onde vieram, já tinham um tipo de comunicação diferente. A palavra humana, para eles precisam de um tempo para se adaptar. O Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, fala desses espíritos, né, que estão encarnando na Terra e que eles estão fazendo um estágio antes de reencarnar, porque eles precisam se adaptar às condições do planeta Terra, ao corpo espiritual, o perispírito mais grosseiro, ao uso da linguagem humana. Isso tudo dificulta, porque muitos desses espíritos vêm de lugares, de outros mundos, onde a comunicação era por telepatia. E eles tendem a demorar um tempo maior para ter essa comunicação. Eu tenho visto vários casos de crianças diagnosticadas com autismo, até porque agora é a síndrome do espectro autista, que envolve um monte de coisa. O jogador de futebol Messi, ele é diagnosticado como Asperger, que está dentro da síndrome do espectro autista. E ele tem uma relação normal com as pessoas, enfim, mas é muito reservado, e essas características, né, de não ter uma interação muito extrovertida, por algum motivo está sendo enquadrada como autismo. O autismo clássico, que não gera dúvida, né, é aquela criança que ela não interage mesmo. Ela vive no mundo dela. Ela fica olhando para as mãos, você está falando com ela, o olhar está completamente
absorto, ela não te olha nos olhos, ela não interage com você, ou interage muito pouco. Esse é um tipo de autista que você vê claramente, não tem o que discutir. E aí vem a questão, o que seria a causa desse comportamento autista? E aí as causas são várias. Pode ser um espírito que vem de um suicídio anterior. Pode ser um espírito que não queria estar nesta encarnação, então ele busca um processo de fuga. Ele não aceita a interação com esse mundo, ele encarnou por expiação, mas ele não aceita interagir. Nesses casos, né, porque o autismo você não tem um diagnóstico físico, clínico, você tem comportamental. Você não faz um exame na criança e dá lá no exame, tá aqui, é autista. Não tem. O diagnóstico do autista é feito pelo comportamento dele. E ele vai ser enquadrado dentro dessa síndrome do espectro, que agora é muito vasta. E isso gera problemas. Tem mães que chegam lá no consultório desesperadas porque o filho foi diagnosticado com autismo. Eu estou muito longe de ser um psicólogo experiente, mas observando a criança eu vejo que, pelo amor de Deus, a criança é inteligente, a criança interage, a criança tem algumas limitações, às vezes por processo obsessivo, às vezes por causa do comportamento dos pais dentro de casa, por traumas que a criança, esse espírito traz do passado. O conhecimento espiritual, ele vai mudar, ele vai revolucionar a psicologia e a psiquiatria. Porque um profissional que tem esse conhecimento, ele consegue fazer um diagnóstico diferencial. Sim. Ele não vai simplesmente enquadrar. Eu vejo muitos colegas que ficam preocupados em fazer diagnóstico. Às vezes alguns me ligam, Eduardo, você atendeu o fulano de tal? Eu falei, atendi. Qual o seu diagnóstico? Eu falei, por quê? Não, porque eu preciso fechar o diagnóstico. Eu falei, não sei. O que ele quer que eu diga? Ele quer que eu diga que é esquizofrênico? Mas a pessoa vê espírito. Para ele, quem vê espírito é esquizofrênico. Aí ele me pergunta, Eduardo, ele me disse que vê espírito. Aí eu falei assim, o que você acha disso? Ele, esquizofrenia. Eu falei, então tu já tem o diagnóstico. Eu vou dizer o que para o companheiro? Ele não vai entender. Se eu falar que é verdade, ele vai mandar me internar também. Vai mandar caçar no CRP e está arriscado o CRP me caçar. Que é o Conselho Regional de Psicologia. É complicado, gente. Porque aqueles que estão à frente do Conselho Regional de Psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, são ateus. Se chegar lá e disser que vê espírito ou espírito, é tarja preta e já sai com a camisa de força. Vou mandar a Maria de Fátima Miranda fazer uma consulta. Não sai. De lá não tem nada. Chico Xavier, Divaldo, o próprio Jesus, para a psiquiatria clássica, são esquizofrênicos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu tenho muito respeito pelos profissionais. Muito respeito. Tem uns que são extremamente competentes. Eu tive aulas com psiquiatras e eu questionava isso deles. O psiquiatra uma vez na faculdade falou, porque o meu paciente é autista, mas faz desenhos maravilhosos e cálculos matemáticos incríveis. Eu falei, aprendeu aonde? Ele não gostou da pergunta. Mas é característica do autista, mas por quê? Se ninguém ensinou para ele. Quer dizer que isso nasceu no gene dele? É genético? Eu deveria ter nascido mais inteligente então. Nasci burrinho, mal sei fazer conta. Entendeu? A criatura nunca estudou, não tem uma boa interação e faz cálculo matemático. Não adianta, eles ficam nervosos com a gente, com as perguntas, porque eles não querem responder, porque não sabem. Respeito o diagnóstico dos companheiros, mas eu alerto a vocês que tomem cuidado, né, em levar em consideração 100% determinados diagnósticos. Procurem outros profissionais, procurem avaliar melhor, leve no profissional, se possível, que tenha um conhecimento espiritual para que ele tenha uma condição de fazer um diagnóstico diferencial. Mas o autista clássico é esse que eu falei, a Miranda vai complementar, mas normalmente são espíritos comprometidos do passado, expiação, não aceitam a reencarnação e se negam a interagir com o mundo tal qual nós agimos.
Mas olha, corrigindo, o psiquiatra que me atendeu aos 17 anos teve a honestidade de me liberar do hospício. Eu acho que ele que não estava muito bem. Doutor Sanguinetti, lá em Alagoas, tiro meu chapéu ainda hoje para ele. Mas no livro Loucura e Obsessão, Divaldo vai tratar do caso de um rapaz, ele tem autismo, porque era uma reminiscência do passado, ele havia escrito várias cartas anônimas, gerado muito sofrimento e muita dor, e naquela encarnação ele estava em fuga de si mesmo. Né? Mas nós não devemos ficar tentando remontar as causas do passado. Ainda ontem, ouvindo alguém muito sensível nessa área, ela nos alertou que tentar remontar a causa de agora, elas serão sempre colocadas num passado distante que nós não temos nem fôlego nem passos para alcançar. Então, o ideal é o diagnóstico com o terapeuta e a evangelização. Se for realmente autismo ou qualquer que seja outra necessidade, é um espírito que precisa ser apresentado a Jesus. Vamos seguir para ganhar tempo. Aqui eu vou juntar duas perguntas numa só, porque é o mesmo assunto. Como a espiritualidade explica ou entende essa explosão de gêneros homossexuais, transgênicos, numa quantidade tão grande? E qual a visão do Espiritismo sobre as relações homoafetivas? E aí, Betão? É difícil para você. Vamos observar. Paulo, numa das suas epístolas, ele diz assim: existem aqueles que nasceram eunucos, não é? Existem outros que os homens fizeram eunucos, e tem aqueles que se fizeram eunucos pelo reino dos céus. Eu tenho certeza que Jesus, quando vestiu um corpo de carne entre nós, essa relação afetiva, em todos os níveis que se possa imaginar, já existiam. Mas ele teve tanto respeito às necessidades e às dores da alma, que ele não execrou ninguém, não atirou pedras, respeitou e cuidou. Eu tenho certeza que nenhum dos senhores estão interessados no alimento que o colega do lado fez na segunda-feira passada, na quarta-feira passada. Alguns de vocês estão interessados qual foi a alimentação do colega do lado hoje pela manhã? Ontem à noite? O alimento que vai nutrir o corpo, que vai dar dignidade humana para que você tenha saúde biológica. Tem alguém interessado no alimento que a Miranda ingeriu ontem à noite no jantar? Não. E por que ficar interessado no alimento afetivo do outro? Se cada um de nós temos muito a corrigir, a tratar e a cuidar. Então, o que Jesus nos ensina é em todas as situações o respeito. Nós sabemos que existem situações que são marcas da alma, que precisa ser acolhida, cuidada, orientada, confortada. Os espíritos nos falam que os espíritos não têm sexo como nós entendemos, porque sexualidade é da alma. Dr. Jorge Andréa tem um livro belíssimo, As Forças Sexuais da Alma. Uma coisa são as forças sexuais, a energia sexual, outra é a energia genital. Então, o que nós fazemos com o nosso aparelho físico? Quem é que olhou hoje mal para um vizinho? Quem foi que procurou ouvir de forma negativa alguém? Quem foi que falou uma palavra maldita para alguém? Porque os olhos, os ouvidos, a boca, são sentidos tão importantes quanto os órgãos genitais. Agora, o que nós vamos ver é a promiscuidade. A promiscuidade em qualquer comportamento é lamentável, mas ainda aí é respeitável, porque o outro vai responder por si. Se eu falar palavras que ofendam, eu posso estar maculando mais do que alguém que estiver, no momento instintivo, usando a sexualidade de forma irrefletida. Se eu estiver olhando de forma negativa para alguém e projetando sombra na vida desse alguém, eu posso estar cometendo crime mais hediondo do que alguém que, motivado pelos instintos da carne, mal disciplinados, pode estar vivenciando uma situação diferente da minha. Então, nós temos que pedir a Jesus
que nos dê maturidade para sabermos lidar com as necessidades do outro, qualquer que seja essa necessidade. Nós sabemos que a promiscuidade na Terra, ela foi desencadeada pelas relações homoafetivas. Olha só, quantas crianças largadas na rua, produtos de convivência homoafetiva, onde o desrespeito e a brutalidade se fizeram dentro e fora do lar. Quem faz atendimento em criaturas em situação de risco na rua, agora, depois da pandemia, ficou mais difícil. Mas antes da pandemia, nós tínhamos amigos que participavam de caravanas na madrugada e registravam cenas dantescas de adultos violentando crianças na rua. E eram criaturas tidas na sociedade como homoafetivas. Então, a relação afetiva do outro é o alimento psíquico dele. Se eu não posso comungar com ele, eu tenho o dever de respeitar. Porque nós estamos na condição de um iceberg. Essas carinhas bonitinhas, cheirosinhas que vocês veem aqui, são a ponta do iceberg acima do nível do mar. Mas aquilo que nós trazemos da montanha de gelo abaixo do nível do mar, que é o nosso inconsciente e o inconsciente profundo, nos une nas mesmas necessidades de amparo, acolhimento, respeito e dignidade. Agora, sabemos que devemos ser responsáveis com toda a ferramenta do corpo humano, com os olhos, com os ouvidos, com a boca, o respeito e cuidado ao corpo físico. Não vamos com isso ser permissivos a nível de deixar crianças expostas em situações de risco, quando nós podemos acolher e cuidar. Mas o outro, ele não pode ser valorizado pela sua orientação afetiva. O importante é que ele seja homem de bem. E o homem de bem está muito além da sexualidade física. Não sei se vocês se recordam, eu contei aqui uma história que para mim foi muito importante, de um companheiro que era presidente de uma casa espírita, um grande amigo, já está desencarnado, e quando o filho dele, um rapaz maravilhoso, um grande profissional, professor, muito respeitado, tomou coragem e falou com o pai que era homossexual. E o pai, espírita, presidente de casa espírita, não aceitou, e no ato de descontrole, ele parte para cima do companheiro do filho e agride, uma situação horrível, uma cena lamentável. E o filho dele, pouco tempo depois, adota uma criança que vinha de uma situação muito delicada, de uma miséria total. E o pai desse amigo, espírita, presidente de casa espírita, já tinha rejeitado o filho, já tinha agredido o companheiro do filho e rejeita o neto. E aí veio a dor, a abençoada dor. Ele descobriu que estava com um câncer, o médico deu poucos meses de vida e ele foi para o lar de Frei Luís fazer um tratamento. Chegando lá de Frei Luís, ele entrou na sala 1, deitou na maca e ele saiu de lá de dentro com a camisa que era branca, toda vermelha, sem ninguém ter tocado nele. Ele refez os exames, não estava curado, mas os médicos estavam espantados de que o câncer, que levaria pouco tempo para levá-lo ao desencarne, tinha estacionado. Ele viveu 11 anos e viveu bem. E esses 11 anos foram fundamentais para ele. Ele aceitou o filho, aceitou o companheiro do filho e amava aquele neto como nunca. Nós, atualmente, nós ficamos muito preocupados com questões de menor importância. Ninguém vai estar numa situação melhor ou pior no plano espiritual pela sua condição sexual. Os espíritos dizem, conforme a Miranda bem asseverou, no livro Ação e Reação, que no plano espiritual, o heterossexual promíscuo será muito mais cobrado do que um homossexual que tem uma vida digna. Evidentemente, e eu atendo muitas pessoas que são homossexuais e dizem:
eu gostaria de não ter tantos conflitos. E os espíritos nos informam, no próprio livro citado pela Miranda, O Loucura e Obsessão, o Dr. Bezerra de Menezes fala que quem traz com qualquer tipo de conflito na área sexual, seja homossexualidade, seja bissexualidade, seja pensamentos promíscuos, qualquer coisa relativa a desequilíbrio na área sexual, é da nossa história de espíritos que éramos, no passado, e muitos ainda somos, promíscuos. A promiscuidade leva ao desequilíbrio, que se manifesta na atual encarnação de diversas maneiras, inclusive no conflito na área sexual. Porém, o que eu também observo hoje em dia, eu atendo muitos jovens, e os jovens, eu estava atendendo uma menina e ela sempre falava dos namoradinhos dela. Um belo dia ela chegou para mim e falou: eu fiquei com a fulana. Aí eu olhei para ela e falei assim: como assim? Ao que me conste, você nunca me disse que era homossexual. Ela falou assim: não, fiquei para experimentar. Então você tem o homossexual verdadeiro e você tem o homossexual fake, moderno. Porque o jovem acha que tem que experimentar tudo. Teve uma outra que chegou no consultório com 12 anos. Aí me disse: eu sou pansexual. Eu sou fluido. Eu falei: o que é isso? Aí começam a rir de mim. Você não sabe? Eu falei: não, é muita modernidade para mim. Então é uma coisa de gênero, de transgênero, 500 nomes. Eu falei assim: para estar confundindo a minha cabeça. Mas eles dizem que não, a gente pode ficar com todo mundo. Eu namoro qualquer um. Eu namoro homem, eu namoro mulher, eu namoro gay, eu namoro lésbico, eu namoro tudo. Sem sexo, é tudo. Eu falei assim: olha, gente, que modernidade. E aí eu vou levando aquele jovem a refletir. Porque ele não é. Existe uma pregação hoje perigosa e desnecessária que induz os nossos jovens a conflitos que eles não deveriam ter. Atendi outro dia um jovem de 10 anos que me falou: Eduardo, será que eu sou gay? Eu falei: mas por que você está me perguntando isso? Tu nunca nem namorou? Não sei, Eduardo, eu vejo meus amigos falando que são gays, eu não sei, eu estou em dúvida. Então é uma confusão que se cria na cabeça das crianças e muitas vezes leva a criança a determinados comportamentos por indução. O homossexual verdadeiro, desde criança, ele se revela. Outro dia, já faz algum tempo, chegou um pai no consultório, veio primeiro sozinho, chorou 10 minutos. Falei: só me matou alguém, só me fez alguma coisa. Eu esperei ele acabar de chorar. Quando ele se acalmou, eu falei: o que está acontecendo? Aí ele falou: meu filho disse que é gay. Eu falei: graças a Deus. Eu pensei que era alguma coisa, mas eu não falei, eu só pensei. Aí eu falei: mas por que o senhor está assim? Eu não aceito, Eduardo, eu não aceito, não vou aceitar. Só que o filho, não, ele tinha rejeitado, né, rejeitado de não aceitar. Né? Tanto o pai e a mãe receberam muito mal a notícia. E o menino tentou se matar. Aí, depois veio a mãe, entrou no consultório e me perguntou: será que a culpa é minha? Eu falei: o que a senhora quer dizer com isso? Será que é um problema genético? Será que eu passei alguma coisa para o meu filho de ruim? Olha a visão que as pessoas têm. E aí eu fiz a seguinte pergunta a eles: vocês amam o filho de vocês? Nós amamos, ele é tudo na nossa vida. Aí eu falei: tá bom. Então vocês querem ele vivo. Claro que nós queremos ele vivo. Então aceitem o filho de vocês, como ele é. Porque senão ele vai se matar. Eu vejo muitos pais que rejeitam e depois vão chorar em cima do túmulo. Aí o menino entrou. Quando o menino entrou, eu fiquei impressionado. O menino é uma menina no corpo de homem. Literalmente. Aí eu falei assim: não, ou eles são cegos. Eu não sei. Tem algum tipo de autismo, algum espectro autista, porque assim, o garoto era uma mulher no corpo de homem. E o menino começou a conversar comigo
Eu falei, meu Deus, como é que eles não enxergaram ou não quiseram enxergar? Aceitaram o menino, hoje em dia vivem em paz, o garoto cresceu, já é um homem, está morando na Europa, bem sucedido. Meu pai hoje é um grande amigo meu, né? Porque ele sabe que aquela conversa salvou a vida do filho dele, porque o menino ia se matar. Então, se o meu filho um dia chegar para mim e falar, pai, eu sou homossexual, eu jamais vou rejeitar meu filho. Quem ama não pode virar as costas, não pode rejeitar. A gente tem que entender que todos nós trazemos conflitos. Todos nós, com raríssimas exceções, trazemos conflitos no campo sexual. Todos nós. E aí é só lembrar de Jesus. Não julgueis para não seres julgados. Vamos adiante. Cada pergunta daria uma palestra. Mas temos ali um negócio chamado relógio. Hoje não vai ampliar o horário, não? Vai até as 11, mas mesmo assim não vai dar tempo. Nós vivemos numa cidade tranquila. Ninguém aqui está preocupado em sair tarde. Vamos lá. As pessoas... Outra coisa muito atual, hein? As pessoas que enchem o corpo de tatuagem, de alguma forma o perispírito também ficará marcado? Vai contar? Olha, eu vi alguém com uma tatuagem belíssima. Era um gatinho e um cachorrinho, só a silhueta. Aí eu pensei, eu acho que eu vou fazer uma tatuagem pequena. Um gatinho e um cãozinho. Aí a dona Ivone chegou próximo e falou, e as tatuagens da alma não valem não? Por isso que ele falou comigo isso, vai contar, porque no meu caso, não havia necessidade de eu fazer a tatuagem. Eles já estão tatuados no meu coração pelos cuidados que nós temos. Mas eu me inventei de contar para ele. Olha, a dona Ivone chegou próximo e falou assim, e as tatuagens do perispírito, da alma, não valem não? Mas eu também estava brincando, porque se eu fosse fazer uma tatuagem, os espíritos iam respeitar meu livre-arbítrio. Então, aqueles que têm essa necessidade, nós vamos respeitar. Agora, sabemos que existem situações que extrapolam, né? E no livro Saídos de Volta, tem uma mensagem que nos diz, nas entrelinhas, que os porões das trevas estão vazios. A humanidade que estava nas cavernas, no mundo espiritual, estão aqui numa simbiose conosco, nos influenciando, reencarnando. Alguns não vão ter chance agora, entendeu? Estão esperando o bonde para sair para o outro orbe. Então, existem muitos espíritos que ainda trazem em si traços de barbárie. Vejam aqueles filmes dos bárbaros, aqueles pisas, aquelas chifres, aquelas coisas que deformam. Agora não adianta você dizer para o companheiro que quer se encher de tatuagem que ele não deve fazer, porque ele também já traz a dor no perispírito. Foi a lição que eu retirei da dona Ivone quando ela falou e as da alma e a do perispírito, porque se eu gosto do bichinho, já está tatuado. Agora, aquelas pessoas que ficam fazendo uma segunda pele de tatuagem, estão se violentando? Estão. Né? Se você quiser fazer uma tatuagem, você vai ficar com trauma de vida porque fez uma tatuagem. Tem pessoas tatuadas no presídio que são verdadeiros anjos anônimos, que ninguém sabe aqui fora. Estão com o corpo coberto de tatuagem, lá dentro do presídio, trata o companheiro de cela como irmão. Então, não é o de fora que vai dizer a coisa. Agora, o que nós fazemos de abuso no nosso corpo fica marcado no perispírito. Né? Fica marcado. Então, cada um vai usar a sua tatuagem como quiser. A doutrina espírita não nos proíbe de nada, mas ela é expositiva. Ela nos mostra as consequências dos abusos e dos desequilíbrios. E nos convida a uma renovação. Acho que ela já respondeu o necessário, porque tudo que é exagerado é patológico, qualquer coisa. Se você fazer uma tatuagem discreta, não tem nenhum problema.
Muita gente se preocupa, vai marcar o perispírito. Marcar o perispírito são as más atitudes. Uma pessoa que tem uma tatuagem, não quer dizer que a pessoa vai ter um problema. Muito pior é a mentira, muito pior é a pessoa que mal-humorada, uma pessoa que persegue os outros, que calunia. Isso aqui é o problema. Agora, tem pessoas, né, que fazem determinados tipos de tatuagens que despertam pensamentos negativos. Se você faz uma tatuagem erotizada, se você faz uma tatuagem de algo de terror, de algo de violência, você está estimulando coisas negativas. Evidentemente que aquilo vai se voltar contra você de alguma maneira. Agora, a menina podia ter feito um gatinho, não tem problema nenhum. A dona Ivone é pesado, não precisava, né, gente? Mas olha só, em relação à tatuagem, nós aprendemos algo com a irmã, uma amiga muito querida, que tem um traço na família de Alzheimer. E ela providenciou uma tatuagem com o número do telefone da filha, porque ela sabe que tem uma propensão ao Alzheimer. Isso aí. Vale a intenção, né? Vamos lá. Numa conversa com irmãos de outro segmento religioso, quando afirmamos que a terceira revelação, ou seja, o Consolador prometido, é o Espiritismo, para nós, a gente já acostumou com isso, já crê nisso, mas como provar para esse irmão de outro segmento religioso de maneira que não nos pareça pretensão? Entendeu? Muito boa essa pergunta, porque era algo que eu sempre me preocupei. E o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo resolve essa questão. Qual é o lema da doutrina espírita? Fora a caridade não há salvação. Então, não precisa ser espírita para ter, entre aspas, a salvação. Você precisa ser um homem de bem. Eu acho que isso por si só mostra o caráter da nossa doutrina. Nós não estamos aqui querendo tirar ninguém da sua crença. Nós respeitamos todas as crenças. Os Espíritos dizem que aqueles que seguem o caminho do bem, independente da sua crença ou até da sua não crença, porque tem muitos irmãos nossos que se dizem ateus e agnósticos que são muito melhores do que muitos de nós espíritas. Então, por que é o Consolador? Justamente porque pega o amor, a paz e diz que a salvação é para todos, não é para um segmento. A doutrina espírita vem com o objetivo de trazer, de reviver o Evangelho de Jesus na sua mais na sua maior pureza. Aquele Evangelho pregado e vivido por Jesus. Por isso ele é o Consolador. Porque ele não veio dividir, ele veio unir. Ele veio promover a fraternidade na Terra. Se ele ainda não alcançou o seu objetivo, é porque nós atrapalhamos. Porque os espíritas mal conseguem se respeitar, quanto mais levar a mensagem de Jesus. Sempre que eu venho aqui, eu falo isso, falo na rádio, que o nosso comportamento enquanto espíritas é lamentável, com raras e boas exceções. E as trevas fazem a festa, nos dividindo entre espíritas de esquerda, de direita, entre espíritas kardecistas, espíritas contra Chico, tem de tudo. Espíritas que não aceitam Jesus, que dizem que são espíritas de ciência, não entendemos nada. Então a doutrina falava isso ainda antes de vir para cá com uma paciente, que ela falou que estava decepcionada com o espiritismo. Eu falei, mas por quê? Quando ela explicou, eu falei, não, você não está decepcionada com o espiritismo. Você está decepcionada com os espíritas. A gente precisa aprender a separar as coisas. Uma coisa somos nós espíritas, outra é a doutrina. A doutrina, ela vem do Cristo. Palavras de Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que o Espiritismo é obra do Cristo, que o preside. Não porque veio para ser a religião predominante,
veio para trazer a mensagem do amor, de respeito entre todas as religiões. Então, no futuro todo mundo vai ser espírita. Não. No futuro todo mundo vai ser, todos serão homens de bem. Todos viverão em paz, cada um dentro da sua crença. Qual é a frase, Miranda? O espiritismo não é o futuro da religião. Como é que é? O espiritismo é a religião do futuro. Né? É o futuro das religiões. Eu acho que isso define. Nós vamos nos lembrar, Raul Teixeira, certa vez, ele diz assim, que ser espírita não é para quem quer, para quem pode. Porque você tem que ter uma maturidade psicológica para compreender que você é herdeiro das próprias obras. Jesus já falou, a cada um segundo suas obras. Mas o Espiritismo vem nos libertar de que o outro é responsável pela nossa dor. O outro age em mim naquilo que eu permito. É a página de abertura do Bacelli, quando o companheiro leu. Né? Então, Kardec, na introdução do Evangelho, ele vai nos dizer que podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. E ele diz que esta última, porém, é aquele que conserva inatacável. E é em cima da moral do Cristo que ele vai elaborar o conteúdo dessa obra. Então, nós vamos observar que Jesus veio compartilhar conosco a intimidade do Pai. Então, a moral é o essencial de tudo, independente da religião. Há muito tempo, acompanhamos uma reportagem que estava sendo feita lá em Éfeso, onde seria a casa que Maria de Nazaré teria vivenciado nos últimos dias dela. E quando o repórter estava fazendo lá, apresentando as situações, descobriu uma muçulmana sentada debaixo de uma árvore meditando. E aí ele perguntou se era católica. Ela, não, sou muçulmana. Mas a senhora costuma vir aqui? Ela tem, porque a psicosfera daqui me dá paz. A mensagem foi lida, né? Rapidamente, ao até entrar em igrejas, templos, seja católico, seja budista, por quê? Porque é um lugar de adoração. Se é um lugar de adoração, eu me sinto bem. Como a doutrina espírita entende a cremação? Vamos tentar ser mais rápido, né, pelo horário, ainda tem algumas perguntas. O espírito não é queimado. Então a gente tem que ter toda essa tranquilidade. No livro Somos 6, quando a história da Volkmar, que morreu no incêndio do edifício Joelma, em São Paulo. E ela, antes de qualquer coisa acontecer com ela, aquela confusão, todo mundo correndo, desespero, ela parou, entendeu que não tinha como fugir, fez a prece dela e ali mesmo os espíritos tiraram ela do corpo. E ela não presenciou nada. Poucas horas depois ela já estava desperta no plano espiritual. É evidente que a pessoa que é muito apegada à matéria, ela pode ter alguma impressão penosa numa situação de cremação. Mesmo assim, isso é raro de acontecer, porque dependendo da postura dessa pessoa em vida, os espíritos têm como retirá-la e não deixá-la passar, nem sequer por uma impressão, já que ela não está sentindo a chama, mas quando nós vemos algo, o cérebro reproduz, a mente, no caso espiritual, não mais o cérebro físico, como seria a impressão de estar sendo queimado. É por isso que o Espírito Emmanuel, no livro Consolador, ele recomenda que para a cremação é adequado se esperar 3 dias. Por quê? É um tempo razoável para que seja feito o desligamento do espírito ao corpo. Né? Então, evidentemente, que a gente não tem como afirmar nada, mas casos de suicídio, até determinados tipos de comportamentos que as pessoas apresentem de muito apego à matéria, se nós que somos espíritas sabemos que a pessoa tem essa dificuldade, eu recomendaria não fazer uma cremação. Mas ainda assim, só os espíritos podem avaliar isso, nós não temos condições de avaliar. Então fica a recomendação do Espírito Emmanuel, no livro Consolador, para qualquer um de nós. Ele recomenda que se aguarde 3 dias para fazer a cremação com mais tranquilidade. Então vamos seguir. Aqui vem
pergunta é grande, eu vou tentar. Como a doutrina espírita interpreta essa passagem bíblica? Que em um determinado momento Jesus teria dito: meu Deus, por que me abandonaste? Se Jesus era um espírito de alta envergadura, sabe que Deus não abandona ninguém. Como interpretar essa passagem? O que nós sabemos, e os estudiosos agora do Antigo Testamento vêm nos provando, é que nos momentos mais graves da vida de Jesus, ele recitava alguma passagem do Antigo Testamento. Tem um momento em que ele está recitando um versículo dos Salmos, mas em momento nenhum ele está dizendo que está desamparado, porque nós ainda não temos nem olhos de ver, nem ouvido de ouvir. Mas existem várias circunstâncias na vida do Cristo onde ele recita as Escrituras. Porque ele falou que não veio derrubar a lei nem os profetas. Então ele recita as Escrituras. Mas ele não está dizendo que Deus desamparou a ele, porque ele mesmo nos asseverou que não nos deixaria órfãos. É fala dele. Como os suicidas chegam ao mundo espiritual? Mais uma vez, a gente não tem como responder essa pergunta, porque isso só pode ser avaliado, né, pelos benfeitores espirituais. É evidente que nós sabemos que nenhum de nós está aqui na Terra para cometer suicídio. Ninguém está determinado, está no destino que a pessoa tinha que cometer suicídio. Isso é uma decisão do espírito, nossa. Mas que podem ter atenuantes ou agravantes, que nós também não temos como avaliar. A gente pode imaginar algumas situações. Uma pessoa que está sob um gravíssimo processo obsessivo, muitas vezes ela acaba sendo induzida ao suicídio, meio por uma força muito maior do que a dela, que é frágil. Ah, mas ela não tem responsabilidade? Tem responsabilidade. Porém, ela está em estado de loucura. É diferente de uma pessoa que planeja o seu suicídio friamente, por rebeldia, por não aceitar as frustrações da vida. Isso é uma agravante. Em todos os casos, quem já leu o livro Memórias de um Suicida, vai entender, através da Dona Ivone Pereira, do espírito Camilo Castelo Branco, relatando a realidade dos nossos irmãos suicidas. Então não é segredo para nenhum de nós que é um sofrimento muito grande. Mas também é extremamente consolador, estudando o livro Memórias do Suicida, ver o carinho com que os nossos irmãos suicidas são acolhidos. Mas eles vão acabar colhendo os frutos amargos dessa decisão. É uma recuperação difícil, é uma recuperação dolorosa, porém, Maria de Nazaré acolhe amorosamente os nossos irmãos suicidas no Hospital Maria de Nazaré. E isso para a gente, eu tenho certeza que é raro qualquer um de nós que não conheça alguém muito querido, próximo ou não tão próximo, que já tenha cometido suicídio. E nós mesmos, Oswaldo Franco diz que já cometeu suicídio no Rio Sena. E ele diz que até hoje ele sofre as consequências desse suicídio. A misericórdia de Deus é tudo na nossa vida. Agora, nós que estamos aqui encarnados, temos um conhecimento espírita, que a gente resista ao assédio das trevas, que tentam nos convencer de que o melhor caminho é o suicídio. Eu vejo espíritas chegando para mim e dizendo: porque se eu cometer suicídio, eu vou ser resgatado logo. Quem garante? Com o conhecimento que tem, vai pagar um preço muito alto. Então, cuidado com esse argumento das trevas que tentam nos induzir a fugir da vida, e que tentam nos induzir a não ter coragem de enfrentar as dificuldades. Todo mundo aqui tem sua cruz para carregar, não tenho dúvida disso. Agora, tenho certeza que todos nós temos um senil que nos ajuda a carregar essa cruz. Ninguém está sozinho. Sempre tem solução. Busquem ajuda. Busquem o socorro espiritual e ele virá.
Só um minutinho, por favor. O proprietário do ERG KXT8406, por favor. Vamos prosseguir. O que é ectoplasma e para que serve? O ectoplasma é justamente esse fluido, claro, e os espíritos se utilizam dele para cuidar do nosso perispírito. E nos casos de reunião de materialização, o médium que trabalha com ectoplasmia doa em abundância para que espíritos se materializem. Quem estiver mais interessado nos detalhes, vejam os livros Materializações Luminosas, Materializações em Uberaba e Fatos Espíritas, onde William Crookes vai pesquisar e estudar a respeito desse assunto. Quem partiu de Covid tinha débitos ligados aqui? Desencarnar é uma certeza. Se vai ser de Covid, se vai ser de dengue. Né? Aliás, dizem que o espírito da dengue morreu de Covid. Ressuscitou agora, estranhamente. Eu não ouvia falar de dengue durante a Covid. São as coisas do nosso mundo, né? Então, assim, nós não temos que estar preocupados com isso. Nós temos sim que tomar as nossas precauções. Como foi na época da pandemia, eu estive aqui e eu citei a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, em março de 2020. E ele dizia que no futuro nós iríamos entender por que esta pandemia chegou causando pânico e dor. Ele recomendou na mesma mensagem que nós respeitássemos as recomendações das autoridades sanitárias, porém que nós não ficássemos com medo e entendêssemos que não adiantaria tentar fugir da contaminação, porque não havia como fugir. Se a gente tivesse que passar, iria passar. E ele falava, não saiam de onde estão colocados, porque mais do que nunca Jesus vai precisar de cada um de vocês. Eu vi muita gente que tentou fugir, que não saía de casa, não botava a cara na janela e desencarnou. E vi outros que estavam na linha de frente e não desencarnaram. Ou a gente acredita no que os espíritos falam, ou a gente não é espírita. Os espíritos dizem que quando é chegada a hora da morte, não morre. Agora, se você foi irresponsável, aí a responsabilidade é tua. Se você está numa plena pandemia, você está aglomerado desnecessariamente, você sai beijando todo mundo, e você está buscando. Quem procura acha. Agora, se você está nas suas tarefas, atendendo, ajudando, trabalhando na casa espírita, na sua igreja, no hospital, vai em paz. Porque se chegar a sua hora, você vai partir de uma maneira ou de outra. Nós espíritas, nessa pandemia, nós revelamos muita falta de fé. Revelamos muito a nossa desconfiança naquilo que nós estudamos. Porque eu não parei em momento nenhum. A Miranda não parou em momento nenhum, olha que ela é bem idosa. Jurássica. Minha mãe é uma paciente de risco, obesa, diabética, meu pai é idoso. Não deixei de visitar meus pais um dia. É um irresponsável, um genocida. Deus é quem sabe de mim. Não no julgamento do outro. Eu confio em Jesus. Nunca me expus desnecessariamente. Nunca agi com irresponsabilidade. Eu confio naquilo que os espíritos nos ensinam. Eu confio na mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, do mestre sério que é Edivaldo Franco. Quem partiu de Covid é porque era a sua hora. Os espíritos falam que no meio de um flagelo desencarnam pessoas boas e pessoas más. Então, quem foi porque chegou a hora. Se não fosse de Covid, seria de qualquer outra causa. Para morrer, já está vivo. A gente, num segundo, a gente apaga e morre. Tem gente que faz o dormir e não acorda. Então, que a gente entenda que esse medo exagerado da morte só nos paralisa.
Eu sempre fui medroso, então eu posso falar de carteirinha. Só que a doutrina espírita vem me libertando de muitos medos. Porque eu aprendi que a gente tem que entregar a nossa vida nas mãos de Jesus. Eu peço a Ele misericórdia. A Miranda, uma vez, estava para morrer, ela falou que seja rápido. A gente quer que seja rápido, né, Miranda? Eu não quero sofrer, ó. Eu tenho uma rua de ficar no hospital. Mas se eu tiver que ficar, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir Seja licença. rápido e não me deixe só. Bom, está difícil selecionar aqui, né? O tempo é pouco, a pergunta é muita. Explique a reunião mediúnica no plano espiritual, como acontece? A reunião mediúnica no plano espiritual lembra o professor Herculano Pires, que dizia que o Chico ele era um médium interexistencial. Num determinado dia, Chico está psicografando, a mão direita, o espírito, a mão esquerda, o outro, psicofonando, e Chico desdobra. Emmanuel trabalhando, os espíritos trabalhando através da ferramenta física dele, e ele se vê na realidade dos espíritos desencarnados, porque o professor Herculano Pires ia precisar dele naquele momento. E falou, você agora entende porque eu te dizia que você é um médium interexistencial? Então, mediunidade é ferramenta de iluminação do espírito. Nós vamos encontrar no Obreiros da Vida Eterna, é o Obreiros da Vida Eterna, quando a Luciana, a Zenóbia conta com a Luciana para um socorro, ela está sendo instrumento. Então, ser médium é ser um instrumento. Não é? E é interessante que no caso da Luciana, ela tinha sido enfermeira quando na Terra. Ela não foi médium, ela tinha sido enfermeira. Mas ela, quando cuidava dos pacientes, ela se envolvia com todo o tratamento, acompanhando e fazendo melhor. Lá ela foi instrumento de socorro. Só lembrando que médium é médium 24 horas por dia, no corpo, fora do corpo. Vive dobrado na madrugada e vem para casa espírita. Como você tocou no Chico, vou tentar aqui grande a pergunta, ele fala dos dons, ele ou ela, não sei quem fala dos dons que as crianças vêm, tem dons de tocar piano, isso, entre outros tantos inatos. Como se pode analisar o fato de que um vídeo, acho que a gente viu, em que é revelado 20 encarnações de Chico Xavier, após ter sido exilado de Capela. E entre elas estão as encarnações Plantão, Descartes, etc. E o Chico, dada a sua posição social humilde, não demonstrou esses conhecimentos nessa encarnação, aparentemente. Pois é, Chico não demonstrou conhecimento nenhum, mas não teria sido ele, esse satélite tão ajustado com o amor de Jesus, né, se não tivesse uma bagagem lá atrás. É verdade que em situação de emergência os espíritos podem improvisar. O médico não tem determinado conteúdo, eles podem, de alguma forma, auxiliar para que a mensagem seja passada, mas isso não vai ser contínuo. Né? O Ayrton Senna no Fusquinha ele vai dar o máximo, mas na Ferrari ele vai dar o que é necessário. Então, é importante que nós médios estudemos sempre, porque o material anímico do Chico, que ele trazia das encarnações lá de trás, possibilitou muita coisa. Existe uma obra que diz que ele havia sido a primeira Farani do Egito, que trabalhou exatamente com educação. Então, não importa o que ele fez de onde veio, importa o instrumento que ele se fez aqui. E em momento nenhum se posou de guru. Ele não posou de guru de ninguém. Ele se colocou fraternalmente como irmão. O livro Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro, né, de grande sucesso de Chico Xavier, segundo Monteiro Lobato e outros grandes escritores, se aquilo ali fosse obra da cabeça dele, tinham que dar todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras para Chico Xavier. E o Chico mal tinha feito o ensino fundamental. Daí você vê que espírito era esse, que médium era esse com a capacidade de psicografar poetas brasileiros e portugueses com tamanha fidelidade. Isso por si só já responde essa pergunta. Tentar juntar duas perguntas diferentes para a gente poder terminar de forma mais suave. Sobre o perdão, perdoar e esquecer, como curar a mágoa e não se vitimizar, como buscar a virtude do perdão.
E aí tem uma outra que diz que falar sobre o anjo de guarda. A mágoa é uma má água, azeda, que intoxica, que envenena quem carrega. O outro agiu, às vezes, de uma forma que nem tinha intenção, mas a nossa vulnerabilidade nos deixou presos, né? Então, o perdão, perdoar não é esquecer. Cristianismo não é uma proposta de alienação mental. Jesus vivenciou a missão dele com a mente aberta, lembrando de todas as escrituras lá atrás, tanto que ele falou, não vi derrogar a lei nem os profetas. Por que ele não conseguiu derrogar a lei nem os profetas? Porque não estava esquecido. Aprendizado se conquista com a soma de experiências. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é permanecer sem se ofender. Né? Eu vou lembrar do episódio, vou recolher a lição e vou orar pelo ofensor. Afinal de contas, quando eu perdoo, eu me liberto. Às vezes, a mágoa foi gerada numa situação em que eu desencadeei. É nisso que Jesus fala para não julgarmos, não é? Então, nós temos que compreender que alguém pode estar magoado comigo. Tem razão de ser? Tem. Então, Senhor, que neste momento eu possa me libertar perdoando outro irmão. É a cada um segundo as suas obras. Se eu souber compreender o outro, essa compreensão vem ao meu encontro. Nós temos que tirar a chibata da mão do nosso agressor. Perdoar é nos libertar do outro, porque nos libertamos de nós mesmos. A nossa dificuldade em perdoar é que nós não nos conhecemos. Precisamos do autodescobrimento, do autoconhecimento, autossuperação e libertação. O outro já tem o seu departamento infernal ativado. Não precisa de mim, nem eu dele. Então, não precisamos ser agente do inferno na vida de ninguém, nem permitir que o outro seja agente do inferno para mim, porque nós temos um pastor que nos conduz ao aprisco, que é o reino dos céus. Seria muito bom se nós conseguíssemos perdoar, como Jesus nos conclama o perdão. No próprio Pai Nosso, ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é o que nós fazemos. Nós mal conseguimos desculpar quando alguém nos faz algum mal, ou não precisa nem fazer um mal, basta nos contrariar. Vide aí a guerra política de hoje, o ódio entre as pessoas. Imagine falar em perdão para essas pessoas. Eu estava atendendo uma paciente outro dia, ela falou: eu odeio fulano, eu quero matar. Eu falei assim: você é espírita? Ela me olhou assim: sou. Eu falei: então não entendeu nada, porque Jesus manda amar o inimigo, quer matar? Tá difícil, gente. Então, aí depois perguntaram do umbral: vai para onde? Vai para as colônias superiores? Pelo amor de Deus, né? Então a gente precisa acordar para os nossos sentimentos que a gente carrega. Os espíritos nem esperam da gente um perdão que nós não podemos oferecer. No livro Os Mensageiros, eles vão falar sobre o perdão, eles dizem que o perdão é um processo. Primeiro você tem que abrir mão da vingança. Depois você consegue não desejar o mal. É um processo. Até um dia que você vai estar capacitado a perdoar. Chegar ao estágio de uma Joana de Cusa, uma das encarnações do espírito Joana de Ângelos, descrita no livro Boa Nova, não é fácil. Quantas e quantas encarnações Joana não teve que ter para aquele momento decisivo dela na sua história espiritual, depois de tentar seguir Jesus e seu esposo lhe impedir. E aí ela vai procurar Jesus e Jesus diz para ela, primeiro ela diz: Senhor, eu queria te seguir, mas o meu esposo não permite. Esposo é um problema. Né? Sempre o homem como obstáculo. Gostou não, José? Vamos lá. Mas Jesus diz para ela o seguinte: volte para a tua casa e me sirva lá. Um dia eu te pedirei testemunho. Vai, minha filha, e seja fiel. Ela não sabia o que era esse testemunho. O marido morreu, graças a Deus, e ela foi seguir Jesus.
E ela era uma das mulheres que estavam aos pés da cruz. Após a morte de Jesus, ela continua, né, junto com os apóstolos, estudando nas catacumbas. Um dia foi presa, ela, o filho, foram levados, né, como todos os cristãos eram, para o martírio. Alguns eram apedrejados até a morte, outros eram queimados em espetáculos, né? Hoje nós vamos para o Maracanã ver futebol, eles iam para o Coliseu ver os cristãos serem mortos, devorados por leões. E ela foi atada a um poste junto com o filho, e a sentença é que eles iriam morrer queimados. Ela, na condição de romana, ela teria a prerrogativa de negar Jesus em praça pública. Bastava ela dizer, eu nego a Jesus, e ela seria libertada. Mas ela não queria. Ela preferia morrer pelo Cristo. Aí você vê a diferença desses espíritos para nós. Eles davam a vida pela causa do Evangelho. A gente não tem nem boa vontade de respeitarmos uns aos outros. Olha o nosso nível, cada um reflita. Então, para ela, morrer por Jesus era glória. Mas e o filho? E eles começam a atacar fogo no filho dela. E o filho, em desespero, só gritava, mãe, nega Jesus. Nega por mim, eu não sou cristão. Ele estava acompanhando ela. E naquele momento ela balançou. Porque era o filho dela, gente. Não é fácil. Não é fácil. E aí ela lembra da conversa com Jesus. Quando ele diz que um dia pediria o testemunho a ela. E que ela fosse fiel. Aí ela diz para o filho que Jesus era puro e não desdenhou, não fugiu à dor e ao sofrimento. E que ela também não iria. Ela fala isso com o coração partido. Mas ela confiava em Jesus. Ela sabia que aquilo ali não era o fim. E aí o carrasco começa a atacar fogo nela. Aí tu imagina, alguém que acabou de matar o seu filho na sua frente e agora está matando você. E aí ele olha nos olhos dela, porque eles não entendiam de onde vinha tamanha força. E ele olha nos olhos dela sarcasticamente e pergunta, que Cristo é esse que só ensinou vocês a morrerem? Aí ela, buscando forças de sei lá de onde, certamente com muita ajuda espiritual, ela já com o corpo em chamas, ela olha para ele e diz, Jesus não somente me ensinou a morrer, como me ensinou também a vos amar. Quantas encarnações nós precisaremos para isso? Mas fica o exemplo de Joana de Cusa. Muita paz a todos. Bom, infelizmente não é possível todas as perguntas. A gente vai ter que fazer um pinga-fogo umas 5 horas, quem sabe um domingo, no seminário, tá? E também vamos precisar de algumas encarnações para termos o conhecimento deles dois, né? Essa sabedoria toda. Vamos precisar ainda de algumas encarnações, de muitos pinga-fogos, né? Mas eu gostaria só da consideração final de cada um, até querendo dizer lá o horário, o dia do programa na Rádio Rio de Janeiro e fazer as suas considerações finais. Horário com ele. Agradecer a vocês, tenho certeza de que as nossas respostas não atenderam a todos, é natural, são temas muito complexos. Nós tentamos pelo menos dar uma pincelada aí, né, nessas dúvidas que foram trazidas. Mas recomendamos aí a leitura dos livros que nós falamos e pergunte ao José depois que ele responde, tá bom? Os programas principais, né, que nós participamos são muitos, vou falar só os 2 que são ao vivo. O Debate na Rio e o Analisando os Fatos, segunda e terça-feira. Debate na Rio na segunda, Analisando os Fatos na terça, no horário de meio-dia. Os outros programas, se a gente fosse falar aqui, vai ficar até amanhã. Então, deixa eu... Olha, dentro do que nós conversamos, tem uns lembretes assim, que amar o inimigo é não amar a inimizade. Não esquecer que o amigo é um irmão, e que o irmão prevaleça além da inimizade, né? Para isso precisamos da oração. E a oração é poder.
e não força. A força nem sempre pode, mas o amor pode tudo. Nada nem ninguém pode, nem mesmo a nossa rebeldia pode nos afastar do amor de Deus. E Alta de Souza, ela deixa um recado. Sublime encontro. Se procuras o Cristo soberano, por excelso refúgio às próprias dores, busca hoje e amanhã, por onde fores, o torturado coração humano. Desce ao vale dos grandes amargores, onde revela o sofrimento insano, a aflição, a miséria e desengano, entre flagelos purificadores. Desce a feição do sol na noite fria, guardando a caridade por teu guia, ajudando e servindo cada hora. E ante a luz da divina primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado em cada ser que chora. Alta de Souza. Bom, nos cabe agradecer, o imenso prazer que tivemos em tê-los aqui na nossa casa mais uma vez, nesse festival de sabedoria, que abrilhantou todos nós. Ficamos todos repletos desse conhecimento espiritual, mas sabemos que não vamos aprender tudo num dia, nem numa encarnação, que dirá numa noite, Mas é sempre um prazer, a nossa casinha está sempre aberta a recebê-los, não precisa de convite, é sempre muito bom tê-los aqui. E quem quer ouvir mais, não deixe de ouvir a Rádio Rio de Janeiro nos dias e horas que eles já relataram. O nosso muito obrigado, o nosso carinho, o nosso abraço a todos vocês. E vamos agradecer a Jesus, Jesus querido, bom e amado Mestre, amigo incondicional de todas as horas, tamanha a nossa alegria deste novo encontro que tivemos contigo. E que encontro tão especial, que como sempre, Jesus querido, envias a todos nós os teus mensageiros, trazendo-nos a paz, a harmonia, a serenidade de que tanto necessitamos. Mas neste grande encontro, ainda tivemos a salutar presença dos nossos irmãos Miranda e Eduardo, que como acrescentaram a todos nós. Vamos sim sair da tua casa, Jesus querido, um pouquinho mais ricos da tua doutrina, dos teus ensinamentos, e que possas nos fortalecer cada vez mais, para que possamos nos esforçar em praticar o muito que já aprendemos. Te rogamos, Jesus querido, bênçãos de luz, paz e saúde aos nossos irmãos Eduardo e Miranda, para que continuem nesta caminhada em diversos momentos, diversas casas, nos diversos trabalhos, sempre transmitindo os teus ensinamentos, sempre contribuindo com a ignorância humana. E assim, repletos de alegria, rogando a tua bênção a toda a humanidade, muito especialmente aos mais sofredores, aos mais necessitados. Que a tua luz se faça sobre todos eles, se faça sobre todos nós. Ao retornarmos aos nossos lares,
repletos do teu amor e da tua bênção, que possamos transmitir estas vibrações de luz a todos a quem encontrarmos no nosso caminho e nos nossos lares. E que sejamos merecedores de estarmos todos juntos reunidos aqui no nosso próximo encontro. Obrigado, Bezerra querido, nosso mentor, pela luz, pela orientação, pela inspiração que nunca nos falta. Obrigado à nossa querida Mãe Maria Santíssima, que sempre estende o seu manto de luz e de amor a nos proteger e abençoar. Mas acima de tudo, obrigado a Deus, nosso Pai, pela preciosa oportunidade que nos concedeu neste dia, neste nosso processo reencarnatório. Com muita alegria, nós damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanta assim em prece, nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quanta em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta. Obrigado, Bisa, mais uma vez. Os nossos avisos serão rapidinhos hoje. Para aquela nossa caravana do dia 3, lá no abrigo na Ilha do Governador, o que precisamos no momento é desodorante e escova de dente. Lembrar a todos que ainda querem fazer essa camiseta, principalmente aos trabalhadores, deem o nome na secretaria até quarta-feira, porque depois não será mais possível, tá? E aquelas pessoas que compraram um livro com o Tiago Brito, que ele ficou devendo, Fátima Lamoglia, tá aí? Não. Marcos Santos e Dalva Cristina. Então, ao final ali, me procurem, que o livro já está aqui, tá? E, desculpe nós passarmos um pouquinho do horário, mas foi importante. Vamos todos, saindo uma parte por aqui, outra por lá, vamos todos na paz de Jesus.